Então, queres saber quais são os 8 desperdícios que estão a matar o teu negócio? Então, anda daí, eterno aprendiz, apanha a boleia. Gostavas de ter um negócio forte e também tempo para as tuas coisas? Então, seja muito bem-vindo, bem-vinda a esta viagem para empreendedores que são eternos aprendizes. És um? Então eu vou parar para poderes entrar. Quem é que eu sou? Olha, Ângela Silva e sou uma eterna aprendiz. Curioso, curiosa? Então aperta o cinto e aproveita a viagem. Olá, olá, eterno aprendiz, tudo bem? Então, seja muito bem-vindo, seja bem-vinda a mais uma viagem de À Boleia com o Slow Business. E hoje eu quero te trazer aqui 8 desperdícios que estão a matar o teu negócio e que tu nem te estás a perceber. E antes de falar destes 8 desperdícios, eu quero te contar a história de um empreendedor inspirado e persistente que foi fazer uma visita a Nova Iorque. E ele era fascinado pelos carros, não é? E ficou um bocado preocupado com, quando foi a Nova Iorque, o impacto económico, não é, que a indústria automóvel ia ter no seu país, no Japão. Então, ele voltou para o Japão a pensar que ia convencer o seu pai que também queria entrar na indústria automóvel. Na altura eles tinham uma empresa de tecelagem industrial e ele começou a trabalhar nesta ideia de realmente fazer e criar um negócio na indústria automóvel. Só que ele veio muito triste de lá desta viagem, porque, e aqui contextualizando a parte histórica também, temos uma Segunda Guerra Mundial, não é? Em que deixou o Japão com muitas dificuldades, com falta de recursos, com muita coisa destruída, um país para se reerguer. E quando ele fez várias visitas, entretanto, não é? Depois, entretanto, a ideia foi-se materializando e ele foi fazendo várias visitas aos Estados Unidos. E ele dizia que, epá, nós não temos dinheiro para ter aqueles grandes armazéns, nós não temos dinheiro para ter aquela quantidade de estoques de portas e de chapas, nós não temos dinheiro para ter aquela equipa toda no final das linhas de montagem de bata branca a corrigir os defeitos que não tinham ficado bem produzidos. Nós não temos dinheiro para isto, não é? Então, ele pensou, mas espera, mas então se nós não temos dinheiro para isto, nós temos que fazer algo de forma diferente. E por isso é que Kishiro Toyoda é um empreendedor inspirado, não é? E persistente, porque ele criou a Toyota. E portanto, Toyoda criou a Toyota. E tu podes estar a perguntar assim, Ashley, então se ele se chamava Toyoda, por que a Toyota se chama Toyota e não Toyoda? Porque isto tem a ver com aquilo que os japoneses acreditam, não é? Nos números. E Toyota escreve-se com 8 traços. E o 8 significa prosperidade. E por isso é que Toyota é Toyota e não é Toyoda, do apelido da família. E assim cresceu esta marca que depois, aplicando estas metodologias e o Kaizen e tudo aquilo que eu falo e a minha experiência, este background que eu tenho nestas metodologias de melhoria contínua, não é? O Kaizen nasceu lá, não é? Na Toyota. Esta perspectiva de mudar para melhor, em que o foco máximo é a redução do desperdício. E desperdício em japonês significa muda. Exatamente, significa muda. E eu tenho aqui uns dados um bocado chocantes, portanto, esta parte pode ser sensível para algumas pessoas, porque estudos revelam, e agora eu vou começar a fazer aqui a transposição para o teu dia-a-dia, ok? Que é, os estudos revelam que apenas 5% do nosso tempo é que estamos a fazer algo que acrescenta valor. E tu dizes, como assim só 5% do meu dia é que eu estou a acrescentar valor? Sim, porque os outros 95%, 65 desses 95 são por desperdício.
Não acrescentam nada, não acrescentam valor nenhum àquilo que tu fazes, ao valor, ao produto, ao serviço que tu fazes. E depois os outros é realmente aquele desperdício que é necessário. Ele existe, mas ele é necessário. E eu vou-te dar aqui um exemplo, que também é daí, porque isto nasceu tudo, este conceito, esta filosofia Kaizen que eu te trago aqui, nasceu tudo na indústria automóvel, não é? E vou-te trazer aqui um exemplo simples em que tu tens que juntar duas peças e aparafusar. Ou seja, imagina que tu tens duas chapas com uma furação, não é? E tu vais juntar então a furação, vais buscar um parafuso, vais pegar na parafusadora e vais parafusar o parafuso até ao final. E vamos supor que isto é o produto final pelo qual o cliente te paga. Segundo este conceito, e segundo o Taiichi Ohno, que foi um engenheiro mecânico que depois criou todo o sistema de melhoria contínua da Toyota e apelidou de TPS, Toyota Production System. E ele implementou metodologias, e em conjunto também com outras pessoas que colaboraram com a Toyota, um princípio muito importante era realmente a noção do que é valor acrescentado e do que é desperdício. E então o que ele dizia era, Taiichi Ohno dizia que valor acrescentado é unicamente as atividades pelas quais o teu cliente está disposto a pagar. Vou repetir. Valor acrescentado é unicamente as atividades pelo qual o teu cliente está disposto a pagar. Portanto, há muita coisa que o cliente não está disposto a pagar e que nós, das duas uma, ou eliminamos ou simplificamos. E neste caso do parafuso, que temos que parafusar, qual é que tu achas que é a atividade que está a acrescentar valor em tudo aquilo que eu falei? Portanto, tens que ir buscar peças, as chapas, não é? Tens que buscar duas chapas, tens que juntá-las, tens que ir buscar um parafuso, tens que pegar, então, na parafusadora, tens que acertar, não é? Na ponteira e depois carregar no botão e aquilo começa a parafusar. De todo este processo, que isto é um processo que está dividido em várias pequenas tarefas, o que é que tu achas que, segundo o Taiichi Ohno, é valor acrescentado? Dar aqui um tempinho para pensar. Ok. Segundo ele, apenas o momento em que tu estás a parafusar, em que o parafuso está a rodar pelas chapas, é que é valor acrescentado. Tudo o resto é desperdício. E tu dizes-me assim, Ângela, isso não faz sentido nenhum, não faz sentido nenhum então, mas eu tenho que ir buscar as peças para as colocar e tenho que ir buscar o parafuso. Se eu não for buscar as peças, se não for buscar a chapa, se não for buscar o parafuso, eu não consigo fazer o produto final. Correto. Mas, existe aqui um mas, que é, imagina que a caixa onde tens as chapas não está próxima de ti, que tens que te deslocar, não é? Para ir buscar as chapas. Imagina que o parafuso, a caixa dos parafusos também não está ao teu alcance. Então, este movimento para ir buscar as peças, se elas estiverem longe, é um desperdício, um muda, que é para eliminar. Esta movimentação não acrescenta nada ao produto. Então, essa deslocação, tu deves eliminar. O que deves fazer é realmente aproximar toda a matéria-prima daquilo que precisas de fazer. Para quê? Para evitar o mínimo de deslocação. E então é este o conceito, é nós percebermos, e depois isto aplica-se, aquilo que eu te vou dizer hoje, aplica-se quer à indústria automóvel, quer a um banco, quer a uma farmácia, quer sejas mentor, quer tenhas um cabeleireiro, restaurante, uma loja de artesanato, por exemplo, quer, por exemplo, tenhas o quê mais? Uma empresa de consultoria, marketing digital, tudo, ok? Estes 8 desperdícios que eles categorizaram e que disseram, nós temos que estar atentos a isto, porque sempre que houver um destes 8 desperdícios, nós não estamos a acrescentar valor. E sim, agora
se calhar faz mais sentido aquilo que eu disse, que é 5% do tempo é que estamos a acrescentar valor. Ou seja, na questão da chapa e do parafuso, apenas quando estamos mesmo a parafusar é que acrescentamos. Tudo o resto é desperdício, deslocar e buscar, agarrar na parafusadora. É preciso fazer? É, mas então vamos, algumas coisas, desperdícios, vamos eliminá-las e perceber o que é desperdício puro que tem que ser eliminado. E agora vamos perceber o que é que nós podemos simplificar e melhorar. E muitas vezes no nosso dia-a-dia, como empreendedores, nós não temos muita noção do processo. E também não temos esta consciência, não é? Quando eu estava com as equipas, não existe esta consciência do que é valor, o que é desperdício. Pensamos que tudo é necessário. Não é? Mas eu tenho que ir buscar, mas eu tenho que escrever o e-mail para dar o orçamento. Pois está bem, podes escrever o e-mail, mas será que precisas estar sempre a escrever o e-mail de raiz? Ou podes ter um template, algo standard, para aquela situação específica que se repete, de modo a estar a evitar de escrever sempre o e-mail de raiz. Então existem aqui soluções, e por isso é que eu trago aqui esta questão dos 8 desperdícios para o Slow Business. Este tema faz muito sentido, porque se tu conseguires reduzir e eliminar desperdícios que não te acrescentam valor nenhum ao produto ou ao serviço que tu prestas ao teu cliente, tu não vais ficar com mais tempo livre, tu não vais ter mais tempo para ir ao ginásio, para estar de cabeça mais tranquila com a tua família, para conseguires ir aprender piano, para conseguires ir caminhar, para conseguires ler mais. Então é isto que eu quero hoje, trazer-te a consciência de o que é desperdício e o que é valor acrescentado. Porque nós, quando começamos a fazer as coisas, muitas das vezes o que acontece é, nós perdemos a noção, Ângela, eu sempre fiz assim. Mas porquê é que estás a fazer a apresentação desta forma, ou porque é que o orçamento cumpre estas fases, porque é que quando estás a fazer um processo de mentoria, tu tens tantas reuniões, ou porque é que utilizas isto, porque é que fazes aquilo que fazes e como fazes? Sempre fiz assim, Ângela, era aquilo que as equipas me diziam, não é? E que os mentores me diziam, sei lá, foi assim que fiz. Então entramos aqui no modo de robô e de piloto automático. E depois outra coisa que é, como nós não temos tempo, não é? Outra questão que é, eu não tenho tempo agora para estar aqui a analisar o que é que acrescenta, o que é que não acrescenta. Tenho muita coisa para fazer e, portanto, siga. Mas quando nós não fizermos esta paragem para perceber o que é que realmente nós podemos eliminar, nós não estamos a ganhar tempo. E se tu conseguires eliminar algumas coisas no teu dia-a-dia, nas tuas atividades, vais ganhar espaço e fogo para outras coisas. Então, estes desperdícios, 8 desperdícios, ou 8 muda, não é? Em japonês significa muda, que eu quero aqui hoje falar-te. Mas sem antes de contar a história, antes de passarmos para os 8 desperdícios e fazermos o exercício, é importante percebermos, e se calhar agora percebas melhor, porque é que no Japão é considerado uma falta de respeito deixar um grão de arroz no prato. Com todas as dificuldades que eles passaram, depois da Segunda Guerra Mundial, tiveram que se reerguer, eles tiveram que dar valor a um grão de arroz. Então é um desperdício, eles têm uma expressão muito engraçada que é mottainai, que significa que desperdício. E eles elevam isto a um patamar não só do desperdício físico do arroz, por exemplo, eles cozem umas batatas, não é? Para fazer as suas massas. O que é que nós fazemos normalmente? Escorremos a água na pia, não é? Para ir pela banca abaixo. O que eles fazem é filtram e aproveitam a água de cozedura do esparguete para quando arrefecer, regar as suas plantas. É totalmente diferente. Eles levam esta questão do mottainai, que desperdício, a tudo. Para eles, mottainai não é só nesta questão dos materiais, não é? Dos objetos, de desperdiçarmos
material, mas também tem tudo a ver com o respeito pelos objetos, por seres vivos e não vivos. Motainai também é quando nós desrespeitamos uma pessoa, quando nós não temos um comportamento correto com alguém, também é Motainai para eles. Quando nós colocamos o pé numa parede, não é? Estamos encostados, não é? Colocamos o pé assim na parede e o que é que acontece? Depois fica lá a marca. Epá, aquilo é Motainai, porque é um desperdício, é um desrespeito por um ser não vivo. Então é este conceito, esta parte da cultura que eu te quero trazer aqui de Motainai, de muda e de coisas que nós às vezes não temos consciência e que realmente estão a matar literalmente o nosso negócio. E é por causa disso e por não termos esta consciência que os dados mostram, os dados da Pordata, não é? Que eu fui retirá-los, apenas 42% dos negócios sobrevivem aos primeiros 2 anos. 42% é que sobrevive. Nos 2 anos, eu não estou a falar de 10 anos. 2 anos, apenas 42% é que sobrevive. Então, hoje, o que eu te quero trazer aqui, a consciência é: onde é que está o teu valor acrescentado? O teu valor acrescentado é quando estás na tua mentoria com o teu cliente. Ângela, mas preciso me preparar. Eu sei. Mas então vamos arranjar uma forma de te preparares para essa reunião de forma mais ágil, não é? Por exemplo, quando tu tens aqui um negócio de restaurante, tu tens uma ementa que serve peixe, carne, massas, tudo, não é? Tu serves ali o sushi, tens uma ementa enorme, não é? Tens tanta coisa, e depois o que é que acontece? Acontece que tens muitos mais produtos, precisas de gastar mais tempo a arrumá-los, a armazená-los e tudo isto, e depois só tens alguns que são o teu top seller, não é? Porque depois tens que distribuir a energia e a qualidade por tantos. Então será que é tão importante termos tudo e tanta coisa? E o que é efetivamente valor acrescentado para o nosso cliente? O que é que ele efetivamente está disposto a pagar? Pronto. Então eu vou-te começar a dizer quais é que são os 8 desperdícios. O objetivo é que tu comeces a identificar um a um, não é? Eu vou um a um, vou dando alguns exemplos, tu comeces a identificar no teu dia-a-dia exemplos concretos daquele desperdício em específico. Bora lá? Então, muito bem. Então, primeiro desperdício, que é o maior de todos e que é aquele que causa todos os outros, que é alguma coisa em excesso. Em excesso. Imagina que tu tens vamos dizer, uma loja de artesanato, não é? Ok. Ou então uma loja onde tu vendes capas de telemóvel. Pronto, produto, não é? Estamos a falar de produtos. Em excesso, imagina, é tu teres excesso de estoque, ou muito estoque, que depois acaba por não se vender. Quando tu vais a fazer uma encomenda de 20 capas de telemóvel, não é? Tens que ter noção e perguntar-te qual é a quantidade melhor para cada um dos modelos. Porque certamente vão haver algumas capas de telemóvel que vão vender mais do que outras. E se nós encomendarmos, e se nós tivermos em excesso estoque, o que é que vai acontecer? Vai acontecer que tu precisas de mais tempo para encomendar, precisas de gastar mais dinheiro, e isto é muito importante, porque tu investiste dinheiro que depois não está a sair, não está a vender. Então tu precisas ter a certeza de que aquilo que tu vais comprar realmente é o melhor. É preferível às vezes comprar quantidades mais pequenas e lotes mais pequenos e de forma mais frequente do que propriamente comprares uma grande quantidade de produtos que depois não tens a certeza de que se vão vender. Aliás, na Toyota, o sistema implementado, este Total Production System, o sistema de melhoria contínua Kaizen da Toyota, tinha um princípio fundamental que era o JIT, o Just in Time. Como eles não tinham dinheiro, e eles não podiam ter grandes estoques. Então o Just in Time era
a porta, à medida que a linha de produção ia arrancando, íamos precisando da porta. E a porta estava lá. O just in time é ter o produto, produzir apenas no tempo, na hora exata. Ai, Ângela, mas como é que isso é possível? Eles trabalharam a cadeia de fornecedores atrás. Em vez de encomendarem grandes lotes, eles encomendavam lotes mais pequenos que tinham que ser entregues numa janela muito curta. Portanto, não podia haver aqui muitos desperdícios na cadeia de valor para que a coisa funcionasse. Porque quando tu tens estoques muito grandes, tu nem te apercebes dos problemas, porque eles estão todos escondidos. Mas quando tu tens um nível baixo de estoque, consegues perceber o que é que está a correr mal. Então, como eles não tinham muito dinheiro para investir nos fornecedores, eles compravam poucas quantidades, mas de forma mais frequente. É o conceito just in time, ok? Então, esta parte do excesso, se tiveres uma loja que vende um produto, tenta perceber muito bem, porque mais dinheiro gasto, que não está a sair, que não está a rentabilizar. Precisas de mais tempo para arrumar. Precisas de mais espaço na loja para esses produtos. E agora multiplica isto por vários produtos que tu vais ter na tua loja, não é? Então tudo aquilo que for em excesso é um desperdício, porque tu acabas por ter ali coisas que não precisas. Se tu tiveres na área de serviços, imagina que tu tens informação em excesso, e-mails, os CCs, colocar toda a gente em CC, vários ficheiros. Quantas vezes não apanhava isto nas equipas? Se tu tens equipas que estamos a trabalhar o mesmo tema, mas cada um tem o seu ficheiro, cada um faz da sua forma, e depois quando tentamos juntar é uma confusão porque os dados não estão certos, esta pessoa tem de uma forma, tem de outra, tem um excesso, existe um excesso de informação e ainda por cima completamente desorganizada, desestruturada. E portanto isso também não te vai ajudar a ser uma empresa clean, não é? Ou lean, Kaizen, lean, é a mesma coisa, tem a ver com essa magreza, não é? Sem desperdício. O foco do Kaizen é eliminar desperdício e aumentar o valor acrescentado. É sempre o foco, redução de desperdício. Orçamentos, comunicação, muitas das vezes tens em excesso dados. Há negócios que não têm dados nenhuns, não sabem, não fazem ideia, não medem. Há outras equipas que têm tantos dados em excesso que depois nem sequer olham para eles, não conseguem retirar proveito de algo, ou têm uma coisa toda XPTO, mas que depois não usam. Então isto em excesso é uma coisa que está a mais e que tu acabas por não tirar proveito, não é? E que só acaba por depois dificultar e te roubar tempo para outras coisas. Portanto, este em excesso é o primeiro dos desperdícios. Depois, o segundo é material ou informação parada. Lá está, vem do primeiro. Se tu compras muito produto, se tu tens uma loja que vende produtos, bijuteria ou o que for, e se tu compraste muito para aproveitar, mas não sabes muito bem, e acabaste por aproveitar e compraste e olha, só preciso e nem tenho tempo para pensar quanto é que preciso, olha, vou encomendar, chega. Ou então o fornecedor chegou-te à porta e pressionou e falou-te vantagens e convenceu-te, tu até acabaste por comprar porque tens dificuldade em dizer que não. Eu já conheci um caso assim em que eu nem tive que aplicar metodologia Kaizen nenhuma, foi só ajudar a perceber aquela empreendedora, o perfil dela, verde, que tinha dificuldade em dizer que não, porque não queria entrar em conflito. Ajudei-a a saber dizer que não àquele fornecedor que estava sempre a querer impingir que comprasse produtos que ela não estava a precisar, e num mês reduziu 50% dos seus custos, o que foi incrível. Portanto, se tu tens coisas em excesso, elas depois vão ficar paradas, não são utilizadas, e já sabemos que 80% da tua faturação vem de 20% dos teus produtos. Vamos supor que tu tens um gabinete de estética. Estás a ver quando nós vamos fazer as unhas, não é? Elas têm aquelas paletes todas, eu ainda não contei, mas ela dá-me 4 argolas cheias de cores, se calhar cada argola tem 20 cores, portanto estamos a falar de cerca de 80 cores, tipo para escolher, e se nós formos a ver,
apenas 20%, as pessoas estão sempre a escolher mais ou menos, eu quero sempre mais ou menos os rosas, os roxos, e 80% dos vernizes, não é, da faturação vem de 20% deles, ou seja, se tiveres 100 vernizes, 80% das vendas vêm de 20 vernizes. E se tu não tiveres esta consciência, vais comprar os produtos só para ter... é para ter variedade, para os clientes todos, quero ver as bolinhas amarelas e tudo mais. Pois, só que depois, só um cliente 0,000 é que te vai querer aquele verniz, e entretanto tens o verniz empatado, depois como já não foi muito utilizado, quando vais a ver ele até já ficou todo seco, e tens que deitá-lo fora porque já não está bom. E com isto se mata um negócio. Se estiveres na área de serviços e da informação, como é que tu podes ter informação parada? Imagina um e-mail que não tem resposta. E esta questão dos orçamentos eu vejo que é mesmo uma dor de cabeça como cliente, porque às vezes peço um orçamento e a resposta é muito tardia e a pessoa, como não me deu resposta, ficou sem o negócio, não é? Portanto, imagina que tu tens este orçamento que está parado e que não deste ainda a resposta porque tens sei lá quantas coisas e orçamentos para dar resposta, não é? Então isto é um desperdício, porque podes estar a perder um negócio. Imagina que também que tu estás ali com uma análise de uma informação de negócio que está parada, que tu devias fazer e até nem estás a fazer, não é? Está ali uma informação que está parada. Ou então está à espera de aprovação. Muita atenção se tu tens uma equipa e és tu a aprovar tudo. Se tu fores tu a aprovar tudo, o que vai acontecer é que muitas das vezes a tua equipa vai ficar parada e dependente de ti, vai ficar ali informação parada à espera que tu desbloqueies. Será que precisas de controlar todos, aprovar todas as encomendas? Será que precisas ser sempre tu a fazer isso? Ou podes definir um patamar? Até aqui a minha equipa é autónoma, a partir daqui eu preciso de aprovar. E às vezes este até 100 euros, para um exagero, um valor aleatório, até 100 euros a minha equipa pode fazer o que quiser, não precisa da minha aprovação, depois dos 100 euros eu preciso de aprovar. Só isto já te vai tirar tanta coisa, não é? Já te vai libertar tanto tempo. Portanto, tenta perceber aqui, em termos de informação, de e-mail que está parado, informação que não é usada, ou apenas que uma pessoa tem acesso e depois não está partilhada com toda a gente, e quando as pessoas querem consultar, aquilo está parado num computador qualquer, ou num bloco de notas de alguém e não está disponível para a equipa. Portanto, tenta perceber aqui, porque isto também cria grandes dificuldades e é um grande desperdício. Depois, pessoas paradas é o terceiro desperdício. Então, primeiro, em excesso. Segundo, material ou informação parada. Depois, o terceiro é pessoas paradas. E quando nós estamos a falar de processos produtivos, era quando uma máquina avariava, não é? Na Bosch, para colmatar isto, imaginem que havia uma grande avaria. As pessoas não ficavam totalmente paradas. Nós, por exemplo, como chefia de linha, distribuía folhas, que existia o sistema de sugestões de melhoria, em que, olha, então diz lá o que é que tu achas que pode ser melhorado no teu posto de trabalho, para teres melhores condições, porque isto às vezes cai ao chão, o que é que pode ser melhorado, não é? Então todas as pessoas são envolvidas. Então, quando alguma coisa acontece ok, parou uma máquina ou o que for, vamos aproveitar o tempo já que estamos parados para fazer algo que acrescente, não é? Uma sugestão de melhoria de um colaborador era trocada, por exemplo, por pontos e as pessoas ganhavam produtos Bosch. Pronto, os meus aspiradores, eu dei N sugestões de melhoria, os meus aspiradores sempre foram Bosch, porque eu, como dava também muitas sugestões de melhoria, acumulava os pontos todos, depois ia trocar os pontos por produtos. Então, é este conceito de, ok, existe aqui um tempo morto, parado, o que é que nós podemos fazer? Se tu estás, por exemplo, na área de serviços, esses tempos mortos, imagina que tu tens uma marcação, tens uma barbearia, tens uma marcação com um cliente, e ele até te chegou atrasado, ou então nem sequer vem, e avisou-te em cima da hora. Epá, aquele período vais ficar ali sem nada.
Aproveita esse período para ir fazer uma recolha de dados, para atualizar os teus gráficos, para analisar aquela informação importante, para fazer algo de útil e que acrescente valor, não é, ao teu serviço e que te ajude a planear melhor o futuro. Portanto, esta questão das pessoas paradas, atenção, a pausa é muito importante, não é? Mas não estamos a falar disso, estamos a falar deste tempo, destas pessoas paradas, mas que realmente sem utilidade, porque parar faz sentido, mas é aquele tempo parado que tipo, porra, estou parada porque... E não devia estar parada. Na formação, quantas vezes não vamos às formações e vamos esperar, isto tira-me, eu respiro, vamos esperar pelas pessoas que estão atrasadas. Ah é? Então para a próxima vez o que é que vou fazer? Vou chegar atrasada. Então, quando eu dava formação, e as formações, algumas delas eram de 2 dias, no primeiro dia dava sempre aquela tolerância, mas depois de 5 minutos, não é? Depois arrancávamos, mas depois no final eu dizia, olha, amanhã às horas arrancamos. E porque é um desrespeito termos pessoas paradas, ou numa formação, ou numa reunião, as pessoas estão paradas à espera de outras pessoas. Então, também é algo que podemos trabalhar culturalmente, não é? A pessoa chegou atrasada, ok, senta-se e acompanha a reunião a partir daí. E quando eu tinha reuniões, eu não voltava para fazer o resumo daquilo que tinha sido. Se depois, no intervalo, falávamos, muito bem, podíamos falar, mas respeitar quem realmente está a tempo e horas e cumpriu com o compromisso de estar ali. Portanto, esta questão das pessoas paradas, também podes ter aqui alguns truques e dicas para fazer. Depois, defeitos ou erros. É um quarto desperdício. Isto dos defeitos ou erros, se for uma questão de um produto, é fácil de perceber, olha, é uma tampinha que não ficou bem fechada, tem aqui uma aresta, portanto um produto não está bem, uma camisola ficou com defeito, não ficou bem estampada, isto é tudo um erro, é tudo um defeito. Se for na questão do serviço, se tiveres uma empresa de serviços, não é? Estes desperdícios, por exemplo, de enganei-me a enviar a informação, ou ao carregar no teclado, não é? Em vez de digitar um 8, digitei um 7 com a pressa. Isto é um erro, isto é um defeito. Ou então um retrabalho que houve porque, da parte do design gráfico, porque eu pedi para me fazer um flyer, não é? Epá, aquilo não está nada alinhado, não gostei nada daquilo, então a pessoa tem que retrabalhar, porque houve aqui um erro, um defeito, um erro de comunicação, um erro de alinhamento e tem que se retrabalhar tudo aquilo que foi feito. A questão é que existem formas, não é? E tu dizes, Ângela, mas isso e erros e defeitos vão acontecer sempre. Claro que sim, mas existem formas e métodos REP, de resolução estruturada de problemas, que é assim que se chama, que têm dentro metodologias como o diagrama de espinha e peixe, os 5 porquês, o 5W2H, portanto existe aqui um conjunto de metodologias que te ajudam a descobrir a causa raiz daquele problema para que ele não se volte a repetir. O que é que nós somos muito bons a fazer como portugueses? A desenrascar. Portanto, o cabo, não é? O tubo da água rebenta e nós somos muito bons a chegar ali com uma abraçadeira e está feito. Está estancado aqui o problema, apagamos o fogo e resolvemos a parte daquela ação imediata. Somos bons a fazer isso. Isso é excelente. Como povo português, nós somos conhecidos pelo desenrascanço. E isso é bom. Desde que depois do incêndio extinto, ou do tubo que já não verte água para o chão e não está a se estragar nada, que comecemos e que analisemos então as plantas, não é? E perceber o layout da canalização, perceber porque é que aquilo aconteceu. Porque se não o fizermos, o que vai acontecer é que vai-te surgir exatamente o mesmo problema e tu achas que estás a poupar tempo. Não, agora não tenho tempo para estar agora a perceber o porquê de que isto aconteceu e agora vou tomar ações para que isto... não, isso demora muito tempo, parece muito, muito complexo, Ângela. A verdade é que não é, desde que se saiba, não é como é que se pode fazer, que é aquilo que eu ajudo os meus empreendedores a fazer, a descobrir a causa raiz dos problemas,
vamos tomar ações corretivas e aquilo, nunca mais. Aquela dor de cabeça não precisamos de andar sempre a tomar. Eu costumo dar esta analogia de doer a cabeça, não é? Estamos ali com uma dor de cabeça. Um dia dói-nos a dor de cabeça, o que é que tu fazes? Há pessoas que dizem, vou tomar um café, ou podes dizer, olha, vou tomar um comprimido. Ok, tomas o comprimido. Segundo dia, novamente dor de cabeça. O que é que tu fazes? Comprimido. Terceiro dia, dor de cabeça. O que é que tu fazes? Comprimido. Então, tu estás a ser mais rápida no curto prazo, não é? Toma lá o comprimido. Epá, mas quando tu já tiveres há uma semana com uma dor de cabeça e a tomar todos os dias comprimidos, tu não vais achar estranho. Então, talvez aí tu vais fazer o quê? Epá, isto não é normal. Então tenho que ir ao médico. Para quê? Para descobrir o porquê, a causa raiz, a origem das minhas dores de cabeça. E depois, quando vamos ao médico, ele vai fazer um questionário, vai-nos mandar fazer análises, vai-nos analisar o problema e vai depois chegar à conclusão de que, olha, Ângela, você só está a ter dor de cabeça porque precisa dormir mais. Então nós andávamos a entupir de comprimidos, não é? Para achar que estávamos a resolver um problema, não resolvemos problema nenhum, só no curto prazo pareceu-nos que foi mais rápido, mas no fundo a verdadeira solução, a boa solução, era realmente descansar mais para evitar as dores de cabeça. E o que normalmente nós não fazemos é isto, esta busca por perceber qual é que é a origem daquela dor de cabeça, daquele problema. Mas te garanto, quando tu começares a fazer isto, a perceber qual é a origem e o que é que eu vou fazer para que isto não se volte a repetir, e atacares e matares logo, cortas logo o mal pela raiz, como se costuma dizer, tu vais ganhar tempo. Vais ganhar tempo. Que é isto tudo que nós queremos, é ganhar tempo para te libertar de tempo e não estares aqui sempre não é? de bombeiro a apagar fogos, mas nunca descobrir a causa raiz do fogo. Temos que descobrir de onde é que veio o fogo, a origem dele, para evitar que isto volte a acontecer e que tenha consequências mais graves, está bem? Pronto. Então, defeitos ou erros é o quarto. Depois, transporte é o quinto. Quinto desperdício é o transporte. Quer seja de produtos, chega-te uma encomenda à tua loja e tu tiras da recepção, levas para o armazém, depois vais fazer outra coisa, depois vais, tiras, não sei o que, vais contar, separar e depois é que vais arrumar. Ou seja, todo o processo desde que chega até que vai é o mais eficiente possível, estás a dar o mínimo de passos possíveis para este transporte ser o melhor, que te ocupe menos tempo, não é? Existe o diagrama de spaghetti, mesmo assim, diagrama de spaghetti, onde nós temos o layout e depois fazemos as deslocações das pessoas. E conseguimos perceber os desperdícios que existem. Para quê? Para conseguir analisar melhor o diagrama spaghetti futuro que nós queremos, porque aquilo depois parece mesmo um spaghetti, parece mesmo massa esparguete, porque a pessoa anda ali, parece uma barata tonta, não é? Quando estamos a analisar então esta questão do transporte e da movimentação, utiliza-se muito essa metodologia do diagrama de spaghetti. E é mesmo isto, é perceber se este fluxo é o mais eficiente. Quando estamos a tratar de informação, ou seja, este de informação, se tu tens serviço e se estás no computador, não é? Mas não tenho produtos, eu trabalho muito com base na informação, em serviços. Ok, então tenta lá perceber o fluxo que tu tens a movimentar a informação, aquela apresentação, onde é que está os teus orçamentos, onde é que estão registados os teus custos, guarda as coisas no computador, no desktop e só depois é que guardas no teu disco. Tens uma Google Drive partilhada com a tua equipa, onde toda a gente tem acesso à versão mais atualizada daquele fecheiro? Ou és tu que o tens e isto é uma grande confusão depois? Olha, envia-me por e-mail, não sei o que, eu preciso daquele ficheiro. E com isto, tu tens imagina, tipo, tantos desperdícios que te retiram tempo e energia para poderes ir dar uma volta quando podias estar apanhar um sol numa esplanada a ler um livro.
Okay? Portanto, este transporte de informação ou transporte de produto de um sítio para o outro tem que ser mesmo o mais eficiente possível. Depois, movimento de pessoas, mesma coisa. Ir buscar algo longe ou algo perto. Aquilo que eu preciso todos os dias está perto de mim e aquilo que eu preciso menos está mais longe, não é? Então é quase aquela analogia do parafuso, não é? Onde é que estão as peças? Tem que movimentar ou elas estão mais próximas daqui? As caixas estão a 90 graus ou elas têm uma ligeira inclinação para me facilitar ir buscar o parafuso à caixa? Tudo isto conta. Todos estes pequenos detalhes contam. Por exemplo, movimentação de pessoas, agora já nem tanto, mas antigamente as reuniões físicas, deslocações que se faziam para reuniões quando podia digitalmente, não é? Fazer, e tu dizes, agora sim, não é? Na altura nem tanto, não era tão fácil. E isso não acabava por ser um desperdício. Não é? Tu dizes, mas para alguns clientes, claro, se calhar para alguns clientes é importante deslocar-te, mas é sempre pensar se existe outra forma mais fácil de o fazer e se o podes fazer sim ou não de outra forma. É sempre questionar. Depois, temos aqui um sétimo, portanto, transporte era o quinto, o sexto, movimento de pessoas e o sétimo são processos complexos. Imagina a questão de encomenda de produtos, não é? Se tu estiveres na área de produtos. Já conheci hotéis de 5 estrelas que se acabou a Coca-Cola. Se acabou a Coca-Cola. E tu dizes, como assim? Pois, porque o processo era tão complexo que eles nem sequer quando eles deram conta que já não havia estoque no armazém, como não existia um sistema simples de identificação de ruptura de estoque, não é? E quando é que temos que encomendar? Mas também não vamos encomendar 20 paletes, senão vamos ter o desperdício em excesso. Então, como é que nós conseguimos saber e ter aqui uma periodicidade de encomenda de encomenda de produtos apenas quando eles são gastos? Just in time, tal como a Toyota. Eu só vou comprar mais Coca-Cola quando eu atingir este nível mínimo, que é seguro, porque eu ainda tenho estoque atrás. Então, quando eu chegar a 5 latas, eu tenho que encomendar, porque dá-me tempo, entretanto, de o produto chegar. E para isto é utilizada uma metodologia chamada Kanban. Kanban, ok? Kanban, que tem a ver com um cartão de reposição de estoque. É outra metodologia que vem do Japão. Então, neste caso de produtos, todo este processo era tão complexo, passava por tantas fases, que depois acabou por realmente falhar a Coca-Cola. Ou então, se imagina que tu estás na área de serviços e contrataste alguém para te criar o teu site, não é? Toda a parte de criação de um site é um processo complexo, não é? Desde a parte da inspiração, o layout do site, as cores que vais utilizar, o tipo de letra, as imagens, o conteúdo que vai lá estar, os separadores, como é que te contactam. Tudo isso para estar devidamente alinhado com quem te vai fazer, ou se tu és um prestador de serviços nesta área, o que pode acontecer é que se tu não tiveres um processo até bem definido, podes estar a ocupar muito tempo a fazer reuniões e depois chegas ao final, ok, fizeste reunião, não sei o quê, ok, alinhaste, fizeste o site, chegaste ao final e o cliente diz-te, não gosto, não é nada disto. Então o que se pode fazer é, em vez de fazer, por exemplo, uma reunião presencial em que vais perguntando, por que não distribuir um template antes ao cliente para ele ir preenchendo com algumas questões essenciais, as cores da marca, qual é que é o propósito, quais são os serviços, o que é que vende, que separadores é que imagina ter aqui. Portanto, imagina algo que tu crias antecipadamente, um template que disponibilizas ao cliente e diga, olha, antes da reunião, por favor, traga esta informação. Não é? Que inspirações é que tem? Porquê? Porque isto vai-te poupar tempo a ti, ao cliente, e vai trazer qualidade em todo o processo. E depois outra coisa que normalmente não fazemos bem, que é guardarmos para a última e mostrarmos só no final. Não, marca com
com o teu prestador de serviços, não é? Da criação do teu site, ou se tu fores o próprio, dizes, olha, vamos marcar reuniões recorrentes, semanais, para alinharmos. E na primeira semana mostras a primeira página, não é? Imagina assim. E a pessoa já pode dizer sim, gosto, não gosto, é por aqui ou não é. E com isto tu estás a poupar tempo, porque imagina que constróis tudo e depois no final tens que retrabalhar tudo para trás. Então também, também isto é um grande desperdício e isto existe no dia a dia. E por isso é que muitas das vezes nós andamos a trabalhar, a esforçar-nos imenso, quando se calhar só precisávamos era ter criado o tal template, reuniões mais curtas e mais frequentes, de fazer testes e afinação passo a passo, a tal metodologia Scrum que eu apliquei, por exemplo, no meu livro, escrevia um mês, cada capítulo era um mês, que distribuía a potenciais leitores, os leitores beta, e que eles me davam feedback. Ou seja, antes de eu meter na prateleira e esperar pelo feedback só no final, eu fui buscar feedback antes, e tu também podes fazer isto, não é? E isto vai-te poupar tempo, energia e saúde mental, porque vai ser mais fácil, o processo vai fluir melhor. E depois temos um último desperdício muito importante, que é o talento desaproveitado, é o oitavo. O talento desaproveitado no sentido de, e isto é tão bonito nesta filosofia Kaizen e na história de Toyota, para eles as pessoas, os colaboradores, estão no centro de tudo, do processo de melhoria contínua. Não era dos chefes intermédios ou dos diretores de departamento, não, cada pessoa tinha o poder de participar. E tu dizes, oh, sim, está bem, não sei o quê. Pronto, então eu vou-te dizer que eles tinham algo nas linhas de produção que se chamava pull cord, que era, imaginem que aquele defeito que a pessoa reparava, estava a surgir um defeito na linha. Como eles não tinham dinheiro para pessoas de bata branca no final da linha de produção para corrigir os defeitos, lembras-te no início que eu te contei a história das batas brancas no final da linha de produção? Isso era a General Motors e como a indústria funcionava. Produzias e no final corrigias os defeitos. A Toyota disse, nós não temos dinheiro para isso. Não há dinheiro. Então, nós temos que detectar o problema na sua origem e parar o problema na origem. Então, cada colaborador tinha o poder de puxar, pull cord, puxar uma corda, literalmente, e a linha de montagem parava toda. Vocês estão a imaginar a responsabilidade que se dava às pessoas que estavam a trabalhar na linha de produção. E a pessoa dizia, isto está a sair com problema, isto está com defeito. E em vez de estarmos com mais 100 carros à frente e só corrigir no final, o que é que acontecia? A equipa de manutenção entrava logo para atuar e para corrigir isso e evitar que volte a acontecer. O que vocês acham que acontecia? Poupavam muito dinheiro e tempo ao fazer isto. Portanto, este envolvimento das pessoas no processo Kaizen é a coisa mais bonita que pode existir. O processo Kaizen de mudar para melhor não existe sem as pessoas, sem o envolvimento, sem o desenvolvimento e o reconhecimento de cada um. E, portanto, isto do talento desaproveitado também é o oitavo desperdício que se juntou passado alguns anos, não surgiu na versão original, mas que faz todo o sentido de ter a pessoa certa também no lugar certo. Por isso é que eu também falo muito nos perfis comportamentais DISC, não é? O vermelhinho, o amarelo, o azul e o verde, para realmente tu perceberes quem é que tu és como empreendedor e se tiveres equipa, quem é que é cada elemento da tua equipa, porque isto vai te ajudar muito no teu dia-a-dia a saber envolver melhor, motivar, a saber quais são os principais talentos, aquilo que não gosta de fazer, se calhar não gosta de tarefas rotineiras, se calhar é uma pessoa criativa que só quer a mudança. Então tu tendo essa informação na tua posse, tu podes tomar melhores decisões e podes ser melhor líder da equipa. E portanto este é o oitavo desperdício. E só quero aqui projetar então a tela para compartilhar contigo então um resumo, no fundo, que é o que é que realmente nós tivemos aqui a falar neste episódio, que é quais são os 8 desperdícios que matam lentamente o teu negócio e tu nem te apercebes.
Primeiro, teres produto ou informação em excesso. Segundo, teres produto ou informação que está parada. Terceiro, teres pessoas paradas. Quarto, defeitos ou erros. Quinto, transporte de produtos ou de informação de um lado para o outro. O sexto, movimentação de pessoas. Sétimo, o processos complexos que nada acrescentam. E o oitavo, este talento desaproveitado por parte das pessoas. Cada um de nós tem um talento, acredito que cada um de nós nasceu com algo a contribuir. Cabe também a ti, como empreendedor, se tens equipa, não é? Também de ajudares a descobrir a pessoa qual é que é o seu talento e de a envolver nos processos. Não precisas de decidir tudo, nem de estar no comando em tudo. É possível delegar, é possível nós envolvermos, escutarmos a opinião dos outros, porque às vezes uma ideia que vem do outro lado, pode ser tão melhor do que a nossa. E quando nós permitimos e conseguimos fazer isto, coisas muito bonitas acontecem. Então, isto foi aquilo que eu te quis trazer hoje para te ajudar a viver a filosofia Slow Business, que é o tal equilíbrio entre o teu negócio e a tua vida pessoal. E tu vais conseguir ter este equilíbrio quando tu descobrires e começares a eliminar coisas que não acrescentam valor ao teu negócio. E por isso é que nós falamos dos 8 desperdícios, ou 8 muda, ou a tal palavra motainai, que desperdício. Portanto, se gostaste deste episódio, se achas que outras pessoas podem usufruir deste conhecimento, partilha. Faz subscrever no canal do YouTube. Comenta com alguém, conta a história do pull cord, conta a história destes desperdícios. Tira uma ideia, não apliques tudo, uma ideia daqui e começa a aplicá-la amanhã. 1% cada dia, só uma ideia. Experimenta e questiona. Acho que é muito mais importante, mais do que qualquer metodologia, é nós questionarmos porque é que o estamos a fazer, como é que o estamos a fazer, não é? E tudo isto, só é que te vai realmente ajudar a ter este equilíbrio entre o teu negócio e a tua vida pessoal. Por isso, um grande beijinho, fica bem e até à próxima semana, Eterno Aprendiz. E já está! Que tal? Achas que esta viagem merece ser partilhada com outros empreendedores? Se sim, clica em seguir e partilha com alguém a quem possa ser útil. Se não, diz-me qual é o motivo. É que já percebeste que eu sou mesmo uma fã da melhoria contínua. E claro, não te esqueças que semanalmente te posso dar boleia. Até lá, Eterno Aprendiz!